Boa tarde, estamos chegando para mais uma live aqui da redação do Terceiro Tempo, diretamente da Avenida Paulista, nos altos, aliás, da Avenida Paulista. Hoje um friozinho danado aqui em cima, já como também nesta segunda-feira, né, semana com muito frio aqui em São Paulo, mas a gente vai esquentar este início de tarde falando de futebol. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo e logo mais, em versão editada, estaremos também no YouTube do Terceiro Tempo. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV. Inscreva-se, acione também o sininho para você receber as notificações do material exclusivo que é preparado aqui na redação do Terceiro Tempo pela nossa equipe para você que nos acompanha. Também, se gostar do canal, deixa aquele like, né, aquela curtida que é sempre importante. Também nós estamos abrindo a live desta terça-feira. Na noite da segunda nós tivemos os sorteios dos jogos das oitavas de final da Libertadores, muitos confrontos interessantes. Boa tarde, João Antônio de Carvalho. Boa tarde, Frank. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui nos portais do Terceiro Tempo. E como você que está acompanhando percebeu, realmente o Frank está parecendo um pinguim aqui, é porque realmente hoje está muito frio aqui em São Paulo, né? E a redação também não segura, hein? Olha, foi legal, né? Porque a gente já esperava que alguns confrontos iam ser confrontos mais chamativos, mais atrativos, né? E acabamos tendo apenas 2 confrontos entre argentinos e brasileiros, né? Eu esperava 3 ou 4 confrontos, né, de repente, mas foram só 2, mas dá aquela pitadinha, né? Porque realmente são confrontos legais, Independiente Santos, Estudiantes e Grêmio, né? Bom, pessoal, olha aí, vamos dar uma conferida então nos jogos. Já passando inclusive por chaveamento, tá certo? Racing e River Plate, o confronto argentino que fez referência o João Antônio de Carvalho. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Independiente e Santos. Aí nós teríamos uma quartas de final. Ainda seguindo pelo cruzamento, Estudiantes e Grêmio é um outro jogo das oitavas de final contra, pelo menos para mim, o jogo mais sem graça aqui, Atlético Tucumã e Atlético Nacional da Colômbia. Os vencedores se enfrentam em jogos de quartas de final, e aí quem vencer enfrenta o vencedor da parte de cima, ou seja, entre essas 8 equipes, River, Racing, Independiente, Santos, Estudiantes, Grêmio, Tucumã e Nacional, nós teremos 2 semifinalistas da competição. O que vale dizer que do outro lado da chave nós temos um enfrentamento assim, entre equipes brasileiras, apenas um jogo, certo? Que é Cruzeiro é que eu estou compartilhando a live aqui, que é Cruzeiro e Flamengo, mas nós temos mais brasileiros. Então assim, o Colo-Colo será o adversário do Corinthians nas oitavas de final. Quem passar enfrenta Cerro Porteño do Paraguai ou Palmeiras. Aí a gente tem a possibilidade de um derby nas quartas de final. No outro cruzamento, chegando para outro cruzamento de quartas, Flamengo e Cruzeiro, aí o confronto brasileiro equilibradíssimo. Curiosamente, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo lidera, o Cruzeiro é o vice-líder, e Boca Juniors e Libertad. Para mim, esse lado da chave aqui, porque entre essas 8 equipes, Colo-Colo, Corinthians, Cerro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Boca e Libertad, nós teremos outros 2 semifinalistas. Teoricamente, João Antônio, esse lado da chave ele é mais forte, ou não? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Eu acho que no primeiro lado da tabela, a gente tem aí um confronto muito legal entre Racing e River Plate. O Racing fez uma campanha muito boa, tem o Lautaro Martínez, que é um excelente jogador. E de novo, vou colocar aqui para depois não falar assim, mas você disse que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. A gente está falando isso de hoje. Acabou a Copa do Mundo, tem a janela de transferências, então vai... Ele está vendido. Vai um monte de gente embora, tá? O Lautaro está vendido, o Arthur está vendido, o Vinícius Júnior está vendido, então já tem um monte de gente que está indo embora por aí. Eu já falo que o Queiro está indo embora do Palmeiras. Então, quando acabar a janela de transferências, é que a gente vai poder voltar aqui e falar assim, bom, vamos reconstituir o que acontece nesses jogos de Libertadores da América. A gente vai juntar os cacos dos times para ver. Eu vou até ter a preocupação de não só os brasileiros, mas olhar direitinho o que aconteceu no River, no Racing. Então fica aí o nosso compromisso que quando terminar a Copa do Mundo, a gente pega um dia aqui e volta a falar de Libertadores da América para repassar essa fase de oitavas de final com os times já remodelados. Quem saiu, quem entrou, o que a gente pode esperar de novidade, porque de repente é aquilo que a gente fala,
Hoje, por exemplo, o Santos não vive um grande momento. Eu colocaria o Independiente como favorito contra o Santos. Aí o Santos vai na janela de transferências e contrata o Messi. Eu sei que isso é impossível, mas contrata o Messi, aí já passa a ser favorito o Santos. Então, tudo é nesse momento. Eu vejo que esse lado da tabela tem um Grêmio como grande favorito, o principal favorito, e os dois times que tem aí, são 3 argentinos que podem barrar o Grêmio. Racing, River Plate e também Independente. Não vejo hoje o Santos com condições. Então, se eu tivesse que fazer uma projeção para esse lado da tabela, eu colocaria Racing, Independente, nossa, ia ser o clássico da Avejaneda numa quartas de final também, seria um Palmeiras e Corinthians e lá, né? O Grêmio e o Atlético Nacional da Colômbia. Eu colocaria esses 4, mas é aquilo, o Atlético Nacional hoje já não é mais sombra daquele Atlético. Nós temos o próprio Racing, River Plate, Independente, são times fortes, mas não são daquela tradição argentina, então eu vejo esse lado um pouco mais fraco. Do outro lado, realmente, o Corinthians deve passar pelo Colo-Colo, o Palmeiras deve passar pelo Cerro. Eu vejo até que os confrontos de oitavas de final desse lado, eles não são tão bons quanto do outro lado. Mas aí, quando a gente chegar nas quartas de final, aí sim que a coisa vai pegar desse lado. Você pode ter um confronto nacional, que é Palmeiras e Corinthians, e pode ter um Boca e Cruzeiro, ou Boca e Flamengo. Aí, então, é engraçado. Jogos grandiosos. É engraçado isso. A gente tem confrontos mais equilibrados aqui, o Independente de Santos, o Racing River Plate, mas eu vejo que do outro lado, o Corinthians passando, Palmeiras passando, Flamengo, Cruzeiro, quem passar, e o Boca passando contra o Libertad, aí esse lado vai ficar mais forte que o outro. Mas, realmente, quartas de final é que caiu esse jogo aqui, Atlético Nacional e Tucumã, que acabou mudando tudo. Porque se tivesse aqui um argentino ou um brasileiro, aí sim a gente ia ter as quartas de final com um grande nível, toda ela. Agora, a partir daí... Lembrando que na primeira perna aí da chave dos cruzamentos, nós temos 5 equipes argentinas, né? O Racing, o River, o Independente, o Estudiantes e o Tucumã. Né? Ficaram todos pro lado de lá e pro lado de cá só o Boca, né? Por isso que deu, sei lá, ficou meio... Brasileiro foram 4 de um lado e 2 do outro. Bom, as oitavas de final com os jogos no mês de agosto, né? Durante todas as semanas aí, começando no dia 7 e se encerrando no dia 30 de agosto. E aí as semifinais já nos meses de setembro e comecinho de outubro. Ó, abraçando aqui o Richard Vinícius, deve ser cruzeirense, que ele manda um cruzeiro aqui pra gente. Fala que o Cruzeiro é conjunto, né? E o Flá tem a força da torcida, jogo muito difícil. E o Jean Patrick, Libertadores acabou pro Corinthians, se não for eliminado pelo time do Mago Valdívia, o Trator Verde passa por cima. Ô louco! O time mesmo do Jean Patrick aqui, a gente não sabe aquilo que o João Antônio falou, né? A gente não sabe como é que o Corinthians vai chegar, a gente não sabe o quanto que o Palmeiras vai perder aí nessa janela, né? Porque já tem proposta pelo Queno, o Tietê já foi também, se bem que o Tietê não era titular, né? Então a gente não sabe o quanto seria uma opção, né? Então assim, a gente não sabe o quanto os caras vão perder, e mais assim, o quanto vão conseguir repor, né? Vão conseguir contratar para repor possíveis perdas, né? O grande problema, Frank, eu acho até que para agosto existe um tempo legal para você repor. Eu vejo o Corinthians nesse ponto com um problema maior que o Palmeiras, porque o Corinthians já tem um elenco limitado. O Palmeiras tem algumas peças que quando saem os titulares, tanto que saiu o Borja, o Willian está dando conta do recado. Não é a mesma função, mas é um jogador de alto nível. O grande problema, o Palmeiras tirou o Lucas Lima, Moisés entrou, o Guerra tinha entrado antes e se machucou, mas estará apto também na volta da Copa do Mundo. Então o Palmeiras tem alguns jogadores mais com cara de assumir uma condição de titular. E tem uma outra coisa que é complicada também para o Corinthians. Se o Corinthians perder mais jogadores, o Corinthians hoje não tem dinheiro. O Corinthians hoje a diretoria é clara, não dá para pagar fortuna para jogador de futebol e não dá para fazer loucura. O Palmeiras já tem um pouco mais de caixa e tem uma patrocinadora que está querendo fazer com que o time seja campeão da Libertadores e quem sabe Mundial Interclubes aí contra o Real, a história é diferente, é bem mais complicado. Então o Palmeiras ele tem mais chance de, perdendo alguns jogadores, ter mais condição financeira de repor essas peças. E aí o técnico, o Roger estando lá, ou qualquer técnico, ele teria no meio de julho para frente
para até agosto montar um novo time, dar uma nova cara ao time. Mas eu não vejo que... É que a gente fala, ninguém vai perder aí 5, 6 jogadores. Serão saídas pontuais, 2, 3 atletas. Mas claro que dependendo desse jogador, isso faz falta para o time. Agora, o nosso companheiro que falou aí do trator verde, né? Tomar cuidado, tem que mudar um pouquinho esse quadro, porque o trator verde, quando pega o Corinthians, está mais parecendo um carrinho de mão, né? Esses confrontos nacionais, Racing, River e Flamengo e Cruzeiro, são os mais equilibrados? São os melhores? Sim, sim. Flamengo e Cruzeiro, Racing e River, eu diria que o terceiro confronto que chama mais atenção é o Independiente Santos. Porque eu ainda vejo o Santos, de repente, com um time que, se colocar aí, se contratar uma ou outra peça nessa janela e conseguir acertar a equipe, tem alguns talentos individuais. O Rodrigo mostrou isso no final de semana, né? Então eu vejo que o Santos, mesmo Independente sendo favorito, o Santos pode dar trabalho. Mas sem dúvida, Racing e River e também Flamengo e Cruzeiro são os que chamam mais atenção. Bom, então foram esses os jogos sorteados, né? Vamos aguardar depois da Copa para saber como é que ficam as equipes. Só que nós tivemos sorteio também da Sul-Americana, aí sorteio para a segunda fase, né? Que é a fase pré-oitavas de final, são 32 equipes agora, tem as equipes que desceram da Libertadores 16 anos. E as equipes brasileiras. É só para a gente ficar passando todos os confrontos aqui, ó. Nacional do Uruguai e Botafogo. Aí quem passar desse confronto enfrenta Bahia ou Atlético Cerro. São Paulo joga com o Colón da Argentina. Quem passar enfrenta Lanús ou Júnior Barranquilla, que é aquele que estava no grupo do Palmeiras, né, no grupo 8. O Fluminense enfrenta o Defensor do Uruguai, que estava no grupo do Guarani, estava no grupo do Grêmio. Isso. Né? Não, o Defensor estava no segundo grupo, do Libertad. No grupo 2? Tá. Mas veio da Libertadores, é isso mesmo. E aí quem vencer enfrenta ou o Deportivo Cuenca ou o Jorge Wilstermann. O Atlético Paranaense pega o Peñarol, olha que compromisso difícil aí pro Furacão. Aí quem passar enfrenta o Caracas ou o Sport Huancayo. LDU contra o Vasco da Gama. O Vasco com mais uma parada difícil, que a LDU também não é fácil. Tem o Barcos lá, que sempre faz gols lá, está de volta a LDU. Né? Aí quem passar enfrenta nas oitavas, Deportivo Cali ou Bolívar. E o Bahia, claro, contra o Atlético Cerro do Uruguai. O vencedor enfrenta o confronto do Botafogo. Eu só não sei, o Botafogo pega o Nacional do Uruguai ou do Paraguai? Nacional do Uruguai. Do Uruguai. Do Uruguai. Então, pode ter um confronto brasileiro ou pode ter um confronto uruguaio. Pode ter um confronto brasileiro e uruguai. Eu acho que os dois que jogam em casa, Botafogo e Vasco, têm adversários complicados. O fato de jogar em casa vai ficar minimizado pelos adversários, né, que são complicados. Eu acho que o Atlético Paranaense pegou o pior adversário, que é o Peñarol, e decidindo fora de casa, então é muito difícil. Acho que o Fluminense, como defensor, mesmo jogando a segunda fora de casa, pode conseguir se classificar. Acho que o Bahia pega um Cerro do Uruguai que não tem tanta tradição. O Bahia não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas de repente, numa dessas, se tiver melhorando, tiver fora da zona de rebaixamento, pode pensar um pouco mais na Copa Sul-Americana. E o São Paulo pegou uma parte de tabela difícil, porque tem muitos confrontos contra argentinos. Então não adianta você falar que o Colón não é um time tão forte assim, mas é um time argentino, tem tradição, é um jogo pegado, a decisão será na Argentina, então o São Paulo tem que fazer um bom resultado aqui. E aí, se ele passar pelo Colón... Vai rever o Clemente Rodrigues, que joga no Colón. Se ele passar pelo Colón, ele tem... Não sei se joga, mas tá lá, né? Vai saber. Também nunca jogou muito também, né? Pega o Lanús, que já é um adversário mais tradicional também, da Argentina, ou o Júnior Barranquilla, que mostrou no grupo do Palmeiras que não é um time tão fraco assim, não é nenhuma maravilha, mas não é tão fraco. E aí o São Paulo, se passar por esses dois, ainda tem mais um adversário que pode ser argentino. Tem Defensa e Justiça, tem alguns times argentinos naquele lado de tabela também. Então o São Paulo, que também está jogando muito para essa competição, né? Eu acho que ele pegou um lado de tabela muito ruim, muito complicado. Bom, falando em São Paulo, gente, depois a gente passar aí pelos confrontos de Libertadores e Sul-Americana, o Tricolor joga hoje, já é a abertura da 10ª rodada, mas só para a gente não perder o embalo do São Paulo, depois a gente fala da derrota do Fluminense para o Paraná, foi o encerramento da 9ª rodada. Já para projetar hoje à noite, porque o São Paulo jogando no Morumbi, mas sem o Nenê. Acho que desde que ele chegou, a primeira vez que ele não fica à disposição, aí por causa de suspensão. E sem poder usar o Valdívia, que está emprestado pelo Inter, tem cláusula que não pode usar. E sem o Marcos Guilherme, claro que também já foi embora. Então, são problemas para o Aguirre, a gente sabe que o São Paulo tem um elenco reduzido, tem uma garotada boa, mas a gente não sabe
como que os garotos se comportam no momento de maior pressão. Não que o São Paulo esteja passando pressão hoje, a derrota para o Palmeiras foi até normal, o time jogou muito bem no primeiro tempo, caiu no segundo, o Palmeiras tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele quadro. Agora, é um jogo difícil e complicado para o São Paulo. O Inter cresceu no campeonato, vinha de 3 vitórias, contra o Sport não ganhou em casa, mas mandou bola na trave, pressionou do início ao fim. É um time que tem uma velocidade para contra-ataque, tem jogadores de bom nível. O Nico Lopes voltou a jogar bem, o Leandro Damião é fazedor de gols. Então é um jogo difícil, até porque a gente vai agora sentir como que o São Paulo vai se comportar depois da primeira derrota. Porque até então tudo eram flores o caminho do São Paulo. O único invicto, chegando no G4, chegou até a assumir a primeira colocação, chegou até... Foi líder. Dormiu na liderança. Dormiu na liderança. Sábado para o domingo. Mas aí a gente vai esperar para ver como vai se portar esse São Paulo e com tantos desfalques. O Aguirre ele tem feito um grande trabalho, ele tem conseguido minimizar os problemas que o São Paulo tem. Ele sempre dá um jeitinho de mudar a forma de jogar, quando precisa coloca 3 volantes, joga ou com 2 jogadores abertos, ou então fecha um pouco mais para o meio e libera os laterais, libera os alas, né? Aquele sistema que ele andou jogando com 3 zagueiros, que os 2 alas subiam muito, e quando era atacado o São Paulo, eles fechavam, faziam uma linha de 5, com mais 2, 3 jogadores marcando, e aí o São Paulo fechava bem a casinha. Então vamos ver, é um jogo complicado, porque sem o Marcos Guilherme, sem o Valdívia, o São Paulo perde muito nessas jogadas de ponta. O Nenê, que jogou de armador contra o Palmeiras, poderia fazer essa função para o São Paulo, reforçar mais o meio, mas também não estará no jogo. Então o Aguirre vai ter que quebrar a cabeça para montar esse São Paulo. É um jogo complicado. Jogo bastante complicado, eu diria, para o Tricolor hoje no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite, abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encerramento da 9ª rodada ocorreu nesta segunda-feira, e aí deu uma zebra danada, né? Apesar de jogar em casa, lá no Dorival de Brito, o Paraná chegou à primeira vitória na competição e para cima do Fluminense. Fluminense que poderia reassumir a vice-liderança ou assumir a condição de vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Daria um salto tremendo aí na tabela, acabou beneficiando os clubes que estão à frente, né? E aí os paulistas, né? Tanto o São Paulo, que é o 4º colocado, como o Palmeiras e o Corinthians, que estão na tabela imediatamente acima do Fluminense, que é o 8º agora na classificação. Surpreendente, né? Mas é o que a gente fala, né? Como um jogador faz falta, né? O Pedro saiu machucado no último jogo do Fluminense, até saiu chorando, chateado, saiu muito triste, né? E aí, é incrível, o técnico tem que mudar todo o sistema de jogo. Seria um jogo, por exemplo, contra um Paraná Clube, que o Fluminense, mesmo sendo mais time, poderia jogar fechado e apostar no contra-ataque, apostar na jogada aérea do Pedro. Aí, o jogador, quando vem bem no campeonato, ele se machuca, o técnico tem que mudar tudo, e deu no que deu. O Paraná acabou ganhando o jogo pelo placar de 2-1. Não vou dizer que foi só pela falta, pela ausência do Pedro que o Fluminense perdeu. Mas, em alguns momentos, tem jogadores importantes para o time e para a função que o técnico quer dele, que quando esse jogador sai, acaba tendo um baque inicial. E esse baque talvez tenha sido ontem, com essa derrota. O Paraná ganhou o primeiro jogo e agora vai tentar uma recuperação, né? Porque estava muito mal na tabela. Bom, mesmo assim segue em penúltimo, né? Tem 6 pontos agora na classificação. O Paraná, né, que tinha 3, está à frente somente do Ceará, que continua aí a busca por um novo treinador. Ainda continuou falando lá a respeito do Lisca, né? Mas o Sérgio Soares, que também tem história lá no Vovô, é uma opção para a equipe que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A depois de 9 rodadas. E, assim, não tem muita perspectiva não, né, João? Seja quem for aí o contratado, o Lisca ou o Sérgio Soares. Porque já está indo praticamente para um quarto do campeonato, né? Então você começa a se afastar muito. Eu até vejo que nesse ano a gente está tendo aí uma competição até atípica em relação a alguns dos candidatos a rebaixamento. O América Mineiro, por exemplo, está lá em cima, eu digo, dos times que estão na zona de rebaixamento. No meio da tabela, ali, fazendo boa campanha. Mas a gente não sabe até quando também, né? América Mineiro, Ceará, o Paraná Clube, eram os 3 times que a gente apontava com mais propriedade para brigar pelo rebaixamento. O América, por enquanto, está saindo disso, né? Mas tem mais, tem Bahia, tem Vitória, tem o Vasco da Gama, que eu continuo achando que tem time para cair, mas
Vamos aguardar mais um pouco, mas ficar muito longe, assim como é o caso do Ceará, vai complicando. Como a gente já viu com o Náutico no ano passado, parece, no retrasado, e também aquela vez do América de Natal. Praticamente no meio do campeonato já estava rebaixado. E o Lisca chegou realmente, né? Ele que vai assumir o time, e na quarta-feira, já contra o Botafogo, ele já treina a equipe, e eu acho isso legal mesmo. O cara chegou, tem que ir pro banco, tem que dar a cara para bater, né? Eu vejo muito técnico chegando, vou assistir o jogo, eu vou acompanhar. Pô, chegou, vai lá e, mesmo que você não tenha dado treino, vai lá e comanda o time. Porque hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. Claro. Porque se você... E boa sorte por isso, que é um cara gente boa. Não, e outra coisa, para assumir um time que está em último lugar no campeonato com 3 pontos só, tem que ser doido. Tem que ser doido. Não tem outro jeito. Então, quer dizer, ele já treinou time e jogou contra o Ceará, ou treinou já o Ceará também em outras oportunidades, tem jogador que foi mantido. Então, não tem essa de que, vou ficar vendo o que vai acontecer. Chega lá na hora, claro, você não tem tempo de treinar, mas você vai lá, impõe a sua personalidade, conversa com o time e fala, vamos tentar fazer isso, aquilo, depois amanhã a gente treina mais, mas agora vamos tentar colocar pelo menos algumas coisas diferentes. Irã Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, grande abraço para você. O Júnior Irmão também conosco aqui, a Luziane Santos, o Stuart Linhares, diz que o Milton Neves é um mito da imprensa esportiva. E o Wellington Silva conosco, assim como a Fátima Rosário, acompanhando a nossa live aqui no terceiro tempo. Você falou Stuart Lee, eu pensei que era Stuart Little. Eu pensei que era Stuart Little. Já se passou esses dias, né, pela enésima vez. Bom, na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje nós teremos uma rodada completa. Ó. Se liga nos jogos aqui, depois o João Antônio vai destacar aqui qual será o principal jogo da rodada. Juventude e Atlético Goianiense, Figueirense e Londrina, Criciúma e Paysandu, Coritiba e CRB, jogos das 7h15 da noite. Às 8h30 tem Boa e São Bento, CSA e Guarani, Sampaio Correia e Avaí. E às 9h30, Ponte Preta e Goiás, Oeste e Brasil de Pelotas, Vila Nova e Fortaleza. Lembrando que nós temos duas equipes invictas no Campeonato Brasileiro, somando-se as séries A, B e C, que são justamente o Fortaleza, o líder da Série B, e o São Bento. São Bento que vai empatar com o Boa hoje. Também não perde. Mas tem uma chance hoje. O Boa é um time fraco, tá lá embaixo, tudo, mas pelo retrospecto do São Bento joga fora de casa, vai jogar um pouquinho mais fechado e tal, deve dar empate o jogo do São Bento com o Boa. É lógico, claro que o jogo mais interessante é Vila Nova e Fortaleza. Fortaleza é líder e vai colocar essa liderança à prova. Não a liderança, que acho que ele continua líder, mesmo perdendo, porque ele colocou uma gordura muito grande. 22 contra 18. Mas o Vila Nova faz uma boa campanha, perdeu aquele jogo para o Goiás 3-1, caiu um pouquinho, mas faz uma campanha boa. Então é um jogo difícil para o Fortaleza, que ganhando vai abrindo mais ainda. Então o Fortaleza já é o contrário, o Fortaleza está abrindo muito. Então se continuar assim, o Fortaleza logo, no comecinho do segundo turno aí já vai estar dando grandes passos para subir para a primeira divisão com o Rogério Ceni. Acho que esse jogo é mais interessante. E eu destaco também o jogo da Ponte. A Ponte pega o Goiás reagiu no campeonato, ganhou a primeira partida, e a Ponte Preta é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, em caso de derrota... Confronto direto aí já. Um confronto direto. Joga em casa, tem que ganhar. Se não ganhar o jogo, vai perder 1 ponto ou até 3 com o adversário direto, que é o Goiás. Isso aí dá vida para o Goiás. Pode entrar na zona do rebaixamento no final da rodada. Se o Goiás ganhar o jogo, ela já entra. E no gramado novo lá do Majestoso, né? A Ponte andou fazendo jogos, fez o último jogo em casa no Marcelo Stefani, né? Porque o gramado estava em reforma, até uma parte da irrigação lá, acho que do lado esquerdo do gramado, né? Das cabines, assim. Aproveitou a punição, né? Não, mas a punição era jogar sem torcida, né? E fosse onde fosse, né? E vai cumprindo, porque são 6 jogos, nós estamos na 9ª rodada, então está cumprindo ainda essa punição, sem torcedor, mas com gramado novo. Boa sorte para a Ponte Preta, porque precisa aí do resultado. Abraços para a Maria Guimarães, ela disse que o Flamengo ganha através do juiz. Ô louco. O Richard dizendo aqui que tem saudades do Luciano do Vale, ainda mais quando chega assim período de Copa do Mundo. O Eudes Vieira conosco, a Maria Guimarães, todos participando da nossa live do terceiro tempo. Falando em Copa do Mundo, tem um amistoso daqui a pouco, Rússia e Turquia, né? Mais um de preparação aí nesta semana pré-Copa do Mundo, e a seleção brasileira está treinando agora. A gente aguarda as novidades da seleção
para saber o que é que o Tite está projetando para o jogo contra a Áustria no fim de semana, né, João? Eu diria que o Tite deve começar com o Neymar no banco, acho que tem que poupar o Neymar, devido até ao longo tempo de inatividade, ou então começa com o Neymar jogando, muda já a característica do time, porque com o Neymar jogando, ele tem um jogador para armação, que é o Felipe Coutinho. Um jogador que seria o Renato Augusto, mas não está jogando, dificilmente vai jogar na Copa do Mundo, porque o período dele de inatividade na China é muito grande. Então, a gente vê uma seleção brasileira, não vejo muita coisa que o Tite pode mudar, não. É aquele esquema de sempre, Gabriel Jesus e o Roberto Firmino no ataque. O Firmino deu um grande passo para tentar ser titular, fazendo um golaço no jogo de domingo, né? Pela direita o William, pela esquerda o Neymar, e o Felipe Coutinho é a opção para os lados de campo, quando não joga o Neymar ou quando não joga o William, e a opção para a armação quando o Brasil quer fazer um esquema mais ofensivo, que eu acho que contra a Áustria vale a pena tentar esse tipo de jogo. Já fez um teste no jogo contra a Croácia com os 3 volantes, o Fernandinho jogando um pouquinho mais adiantado, fechando naquele lado, o Paulinho pela direita, o Casemiro centralizado. Acho que agora é hora de mudar, colocar o Felipe Coutinho no meio, que deu resultado em outras vezes que ele jogou por lá. E aí, de repente, no segundo tempo, se o Neymar começar jogando, aí no segundo tempo você põe o Fernandinho e tira o Neymar. Eu acho que não dá para arriscar com o Neymar o tempo todo. Até porque ele continua e vai ser sempre caçado. Então eu acho que é um risco que você não deve correr. Ele tem que jogar? Tem. Porque ele tem que pegar ritmo de jogo. Não pode ser guardado num potinho só para jogar na Copa do Mundo. Se ele está bem clinicamente, ele tem que jogar. Só que tem que tomar cuidado com as dores musculares que um jogador que fica parado tanto tempo acaba tendo. Então acho que esse é o único senão aí da seleção brasileira. Olha, informações do treino, o Douglas Costa foi liberado para treinar com os demais jogadores, né? Ele vinha fazendo trabalho de recuperação, o Renato Augusto ainda não, segue fazendo um processo de fisioterapia. E ontem, que foi dia de folga da rapaziada, quem aproveitou bem a folga foi o Fred, né? Aproveitou para assinar um contratinho de alguns milhões aí com o Manchester United, que pagou uma bala também pelo meio-campista ao Shakhtar Donetsk. São as informações aí deste início de trabalho nesta terça-feira da seleção lá em Londres. E ontem a gente teve um amistoso interessante, Sérvia perdendo para o Chile, pelo placar de 1-0. O Chile, inclusive, jogou com uma seleção totalmente modificada, sem os medalhões. O Juan Carlos Osório que está lá, né? Ele já começou o seu trabalho. O Rueda. O Osório está na Copa do Mundo, inclusive. Com o México. Com o México. O Reinaldo Rueda que está lá, está fazendo um trabalho diferente, e eu vi a escalação do time, os veteranos, o Isla, o Valdívia não estava, praticamente nenhum, uma garotada nova do Chile. Renovação, Vidal, então, também fora. Renovação aí na seleção chilena. O Chile não está na Copa, né? Até por isso o destaque aí, a Sérvia será adversária do Brasil, está no grupo da seleção brasileira. Destaques olímpicos para esta terça-feira nós temos, João? O vôlei começou agora há pouco, mais um quadrangular da Liga das Nações Feminina, e um grande jogo. O Brasil foi até a China e ganhou da China por 3-2. Jogo, claro, muito equilibrado. A gente não fala num jogo como esse que é altos e baixos. Tá certo que o Brasil no quarto set acabou levando um passeio da China, mas aí é até normal, porque quando você está sentindo que o set já foi embora, você acaba se poupando. O jogo é de muita velocidade, o jogo de muita força, né? Então quem olha o resultado lá do quarto set, foi 25-10, né? O resultado do quarto set. Mas aí, você começou a perder 5, 6 pontos de diferença, você já sabe que naquele set você já morreu. Então é melhor você diminuir o ritmo para entrar zerado para o quinto set, para o tie-break, e foi o que aconteceu. O Brasil acabou levando a melhor e ganhando o jogo, muito comemorado a vitória. O Brasil que agora pega ainda Estados Unidos e Rússia nessa etapa da China. E nos Jogos Sul-Americanos, o quadro de medalhas, né, porque não dá para a gente ficar falando aqui de tudo, né, porque são vários esportes, né. A Colômbia segue em primeiro, 149 medalhas, 53 de ouro, 48 de prata, 48 de bronze. O Brasil está em segundo com 116 medalhas, 52 de ouro, 32 de prata e 32 de bronze. Aí a Argentina tem 106, Venezuela 91 e o Chile 80. Só que pelas medalhas de ouro, o Chile é o terceiro, Venezuela quarto e a Argentina quinto. Boa, João, olha, um abraço aqui para Maria Guimarães e também para o Wellington Penha. Ele acha que amanhã o Timão vence
por 2-0 no clássico contra o Santos. Vamos falar muito sobre este clássico nesta quarta-feira. Vamos repercutir também o resultado do jogo do São Paulo na abertura da rodada esta noite, falar muito mais sobre os demais jogos do Campeonato Brasileiro e, claro, da preparação da seleção para a Copa que começa na próxima semana, tá bom, gente? Obrigado por estarem conosco nesta terça-feira. A gente se vê amanhã. Tchau! Eu fico imaginando se tá frio aqui. Imagina o Morumbi logo mais à noite. Meu Deus, um abração.